Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, do versículo 1 até o 12º. Vocês viram quanta chance que esse chefe aí dos agricultores deu para que aqueles trabalhadores pudessem mudar. Mas o coração fechado, não abriram o coração de maneira nenhuma. Até que chegou a hora que disse: vou mandar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar. E não respeitaram. Mataram também o filho. Nós vemos aqui claramente que nessa parábola Jesus está falando justamente dele. Jesus veio com a finalidade justamente de nos redimir, de nos salvar. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. São João vai dizer ali no capítulo 1, e completando dizendo: e nós vimos a sua glória. Mas ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. É por isso que na parábola está dizendo: uma vez que eles não quiseram então vamos mandar outro. Vai ser reservado para outros.
coração fechado. Deus jamais forçará as pessoas a aceitarem o seu filho. Jamais. Mas cabe a cada um de nós, num exame de consciência, nós constatarmos que há uma necessidade de mudança, uma mentalidade de vida, uma mentalidade nova. A nossa vida, ela precisa ser voltada para o Senhor, para Jesus. Nós não podemos nos conduzir, Deus é que nos conduz. Ele nos conduz à salvação. Como diz Pedro, lá no capítulo 4, versículo 12 dos Atos dos Apóstolos. Acima dele e abaixo dele não há salvação. A salvação só vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram. E aqui é importante notar que Jesus contou esta parábola para os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos. Ele usou a parábola para que eles pudessem ouvir, pensar, chegar à conclusão que realmente Jesus estava se dirigindo a eles, e nessa de estar se dirigindo a eles, era para eles dizerem, ele está falando de nós, então nós precisamos mudar. Mas o final da parábola vai dizer justamente o contrário, meus irmãos. Aqui diz assim, então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Eles sabiam que Jesus estava falando para eles. Era para eles refletirem, e eles refletiram, eles chegaram à conclusão, eles deveriam ter humildade no coração. E na humildade, eles dizerem, eu preciso mudar. E isso acontece, meus irmãos, na vida de muitas pessoas. Deus dá chance para que a pessoa possa mudar e ela não quer mudar. Não quer mudar. Quantas pessoas que no período aí do Covid chegou à beira da morte e eram pessoas más, eram pessoas de coração endurecido. E ali naquele momento que estava prestes a morrer, até simularam aqui, não é que eles fizeram isso porque queriam, é só para nós entendermos o que eu estou falando. Simularam uma conversão que realmente demonstravam que haviam se convertido. E depois que ficou bom, a maldade voltou de novo. Vocês estão entendendo? E Deus, na sua infinita bondade, continua dando chance para as pessoas mudarem e não querem mudar. Com isso eu não estou dizendo, meus irmãos, que eu sou o santo, não. O quanto também que eu preciso mudar. Tem muitas coisas na minha vida que eu preciso melhorar. Mas é uma luta diariamente. Mas eu sei também que você está na mesma condição. Mas a diferença é que você está lutando, você está pedindo, você está ali se humilhando diante da presença de Deus e está pedindo e está se esforçando. Há um esforço. Eu também estou me esforçando, mas tem aqueles que não estão nem aí. Parece que esqueceram que um dia terão que prestar contas a Deus dos seus atos. Aquela passagem, meus irmãos, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, aonde Paulo vai dizer que um dia nós teremos que prestar conta dos nossos atos praticados no nosso corpo. Todos nós teremos que prestar. Essa palavra ressoa dentro de mim constantemente. Ela está
ressoando um dia, Padre José Augusto, tu terás que ir e prestar contas a Deus dos seus atos. Estão entendendo? Peçamos a Deus a graça, meus irmãos, da nossa fidelidade. E não vamos permitir, meus irmãos, de nos perdermos, porque a chance é dada. É interessante que hoje a igreja comemora os mártires africanos, São Carlos Luanga e os companheiros. Hoje, nós padres, ao celebrarmos a missa, estaremos paramentados de vermelho, justamente para comemorarmos esses mártires. Mas como isso aconteceu? Precisamos sempre notar que as pessoas que são martirizadas, elas são martirizadas por aqueles que endureceram o coração e não querem se abrir à vontade de Deus, à mudança de vida. Então o que é que eles querem? Ou melhor, o que é que eles fazem? Eles matam aqueles que estão levando o nosso Senhor como Salvador para eles, para que eles parem de ficar falando no nome de Jesus, porque eles não querem mudar o coração. Lembremos de Pedro, quando estava ali diante do Sinédrio, ele dizendo para Pedro parar de falar no nome de Jesus, e Pedro disse: a quem eu devo obedecer, a Deus ou aos homens? Eu vou obedecer a Deus, ou seja, eu vou continuar pregando, vou continuar anunciando, independente do que possa acontecer comigo. E foi isso que aconteceu com São Carlos Luanga. Então, a pregação do Evangelho entrou na África pelos chamados padres brancos. É uma congregação que foi fundada pelo cardeal Lavigeri. Posteriormente também vieram os combonianos, isso aí por volta dos anos 1879. Prestem bastante atenção para vocês verem como a evangelização vai chegando e aqueles que evangelizam com sede de salvar almas, a sede de salvar almas é tão grande que eles acabam dando a vida diante da convicção, porque os mártires, eles têm convicção da verdade, e a verdade é uma só. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eles querem levar o evangelho e por isso acabam até sendo mortos. Então, a maior dificuldade que eles tinham na evangelização na África era mostrar a diferença entre os missionários e os colonizadores. Imagina, os colonizadores chegavam lá, prendiam as pessoas, escravizavam, e os missionários não, chegavam lá para anunciar a boa nova, para levarem eles à salvação por meio da pregação do Evangelho. E ali em Uganda, aos poucos, com paciência, muitos nativos africanos foram catequizados, até mesmo pajens da corte do rei. Isso lhes causou a morte quase 7 anos depois de iniciados os trabalhos missionários, quando um novo rei assumiu o trono em 1886. O rei Mwanga decidiu acabar com a presença cristã em Uganda. Aí tá vendo o coração fechado, igual como na parábola dos sumos sacerdotes,
dos mestres da lei. E Jesus conta a parábola para ver se eles compreendem e mudam de vida, mas não querem mudar. A mesma coisa aconteceu com o rei Muanga. Ele decidiu acabar com a presença cristã em Uganda. Um pajem de 17 anos, chamado Dionísio, foi apanhado pelo rei ensinando a religião católica, porque a religião deles é a religião pagã. Imagina um jovem, um adolescente, 17 anos. Então, de próprio punho, o rei Muanga atravessou seu peito com uma lança, deixou agonizando por toda uma noite e só permitiu sua decapitação na manhã seguinte. Meu Deus, quanta maldade! Matar já foi uma grande maldade. Agora, a maldade maior foi fazer com que aquele jovem de 17 anos, porque era catequista, estava pregando o evangelho, catequizando o povo, enfia a lança e deixa o rapaz agonizando durante a noite toda. Meu Deus do céu! Mas vejam a coragem desse catequista. Ele poderia ter negado nosso Senhor. Dionísio foi firme. Enfim, foi decapitado. Então, o rei usou o exemplo para avisar que mandaria matar todos os que rezavam, isto é, os cristãos. Está vendo? Uma forma de fazer com que eles ficassem com medo. Mas a igreja perseguida, quanto mais é perseguida, mais pela força do Espírito, as pessoas, os cristãos, criam força. Eles não são inibidos, eles ficam com mais força. Aí é que eles dão o verdadeiro testemunho. Compreendendo então a gravidade da situação, o chefe dos pajens, Carlos Luanga, olha só, o chefe dos pajens, Carlos Luanga, reuniu todos eles e fez com que rezassem juntos. E ali ele batizou os que ainda não haviam recebido o batismo e prepararam-se para um final trágico. Estão compreendendo, meus irmãos, que situação? Eles não ficaram com medo? Desculpe, hoje nós católicos ficamos muito acomodados. Os pregadores ficam com medo de anunciar, porque pode ser processado, pode ser preso, então não fale isso, não fale aquilo. E justamente o isso, aquilo que eu estou dizendo, é a verdade que salva, aí acaba não falando por causa de medo de processo. Mas aqui não. Carlos Luanga, ele reuniu o povo para rezar, para mostrar para o rei Muanga que eles eram cristãos de verdade. E que se fosse morrer, por isso eles iriam morrer. E ali, aqueles que não tinham sido batizados foram batizados. E aí eles se preparam para a morte. Nenhum desses jovens, cuja idade não passava de 20 anos, eram todos jovens, alguns com até 13 anos de idade, arredou o pé de suas convicções. Está vendo? Eles não negaram. Eles foram fiéis. Não arredaram o pé de suas convicções, a convicção dos ensinamentos da Igreja Católica, a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor, a convicção de crer na Santíssima Trindade, a convicção de crer na Eucaristia, a convicção de entender que a Igreja Católica é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas convicções estavam dentro deles e eles não arredaram o pé e foram todos encarcerados na prisão e na Mungongo, a 70 quilômetros da capital de Kampala. No dia seguinte, os 22 foram condenados à morte e cruelmente executados.
Tudo isso por amor a Cristo, por amor à igreja, por amor à verdade, porque eles eram convictos. Imagina na hora que eles recebem a sentença. Meu Deus do céu. Era o dia 3 de junho de 1886. E para tentar não fazer tantos mártires que poderiam atrair mais conversões, o rei mandou que Carlos Luanga, o chefe, morresse primeiro. Então matou Carlos Luanga para ver se inibia os outros, mas isso só fez com que eles tivessem mais convicção do que eles tinham como fé. E queimaram Carlos Luanga vivo, meus irmãos, vivo, dando a chance de que os demais evitassem a morte, renegando sua fé. De nada adiantou, e os demais cristãos também foram mortos sob torturas brutais, com alguns sendo queimados vivos. Queimados vivos. Os 22, tá vendo? Foram 22 mártires. Os 22 mártires de Uganda foram beatificados em 1920. Carlos Luanga foi declarado padroeiro da juventude africana em 1934. 30 anos depois, o Papa São Paulo VI canonizou esse grupo de mártires. O mesmo pontífice, em 1969, consagrou o altar grandioso santuário construído no local onde fora a prisão em Namungongo, na qual os 21 pajens, dirigidos por Carlos Luanga, rezavam, aguardando a hora de testemunhar a fé em Cristo. Eu cheguei a ver a foto desses mártires. Estava aí o Carlos Luanga junto com outros, e eles tudo ali jovens, que não tinham chegados aos 20 anos de idade. Derramaram o sangue, dando a vida e mostrando que realmente Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos a perseverança dos mártires.